Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos ao Legale. Eu sou o professor Paulo Teófilo e vamos continuar hoje o nosso curso de Compliance Empresarial com mais alguns tipos de sociedade. Veja, como eu falei, uma parte desse curso aqui, eu sou obrigado a te mostrar alguns tipos de sociedades, pois se você vai trabalhar com Compliance Empresarial, ou seja, se você vai trabalhar tentando organizar uma empresa, colocando a empresa em ordem, você tem que saber também quais são os tipos de empresas, os tipos de sociedades que podem existir para que você coloque efetivamente ela em ordem. E hoje nós vamos falar um pouco da sociedade simples. A sociedade simples, ela é constituída no artigo 997 do Código Civil. Quando ela vai dizer o quê? A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes, também vai mencionar nome, qualificação, né? Nome, estado civil, nacionalidade, qualificação, denominação, objeto e prazo da sociedade. E tem uma coisa, aqui no inciso 1, vocês percebem que no finalzinho dele fala o quê? Afirma a denominação, nacionalidade do sócio ser jurídicas, ou seja, a sociedade ela pode ser constituída por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica também, tá? Não é só uma pessoa física que constitui a sociedade, pessoa jurídica também. E aqui está a prova. Beleza? A denominação da empresa, objeto, se é de prazo da sociedade que tem um prazo, né? Se é prazo ilimitado ou não. Capital da sociedade expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Ou seja, qual o capital da sociedade? Qual é o valor? E isso colocando o valor em moeda, ou seja, o capital social constitui-se de 10 mil reais, o capital social constitui-se de R$1.000, depende qual é o capital social. E não adianta fazer um negócio chutado, tem que ter uma noção estimativa de qual é o capital da empresa. O correto é você fazer um balancete da empresa para saber qual que é o capital social, mas quando você vai montar uma empresa pequena, geralmente a pessoa coloca 1.000, mas só que ela tem uma empresa enorme, então você tem que colocar o capital aproximado para o mundo de conseguir efetivamente ela tem. As cotas de cada sócio e de modo de realizá-la. Ou seja, quanto cada sócio tem. Prestação a que se obriga o sócio cuja contribuição consistirá em serviços. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições, participação de cada sócio dos lucros e perdas, e se os sócios responderem ou não subsidiariamente para as obrigações sociais. E o parágrafo único é ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado do contrário disposto no instrumento do contrato. É lógico, quando a gente fala aqui no inciso 8, se os sócios respondem de forma subsidiária pelas obrigações contratuais, é lógico que não adianta falar que eles não se responsabilizam quando a empresa está fraudada, né? Então, também tem situações que isso daqui não vai ter muita validade, ok? Porque já é uma obrigação legal. Você tem uma reclamação trabalhista. Nessa reclamação trabalhista, a empresa ela não tem patrimônio em nome dela, independentemente de você ter no capital social dizendo que a responsabilidade ela é limitada a 50%, a 1% que ele tem na empresa, ou que não é subsidiária, dane-se. O seu trabalho vai comer o que ele tiver e depois ele tem uma ótima ação de regresso contra o outro sócio. Obrigações dos sócios, elas se iniciam do contrato, tá? Então, a obrigação do sócio, gente, ela só vai se iniciar a partir do momento, na sociedade simples, que for feito o contrato social. Aí sim. E um sócio não pode ser substituído sem o conhecimento do outro, com o consentimento do outro. Isso aqui é uma coisa bem legal, porque quando você está falando na responsabilidade de uma sociedade simples, para que um sócio seja admitido ou excluído, você precisa do consentimento do outro. Então, se você tem 2 sócios, é uma coisa fácil. Vai sentar os dois, vamos lá. Vamos decidir aqui, vamos admitir mais uma pessoa ou não? Agora, e como nós vamos fazer essa divisão? Isso aqui é uma coisa simples de dizer. Agora, se eu tenho 4 sócios, eu tenho que ter a autorização dos outros 3. Eu não posso só ter de um ou só ter de 2. E às vezes é muito comum você ter uma empresa com 4, 5 sócios. Pelo menos 4 sócios, às vezes é muito comum de ter. Na hora de admitir ou alterar, que quando você pega uma certidão da junta comercial que já tem o histórico da empresa, você vê muito disso. Sócio entrou, sócio saiu. Sócio entrou, sócio saiu. Aí entrou os 2, saíram 1.
Isso tudo tem que ser feito com a deliberação de todos os sócios. Então, há um contrato social, depois há um aditivo, dizendo no aditivo que todos os sócios, a assinatura de todos eles, admitiram a entrada ou a saída de fulano de tal. Isso aqui é bem interessante, tá? Cláusula que exclua a responsabilidade de lucros e perdas é nula. Aquilo que eu falei. Não adianta eu querer meter um louco dizendo que a sociedade não tem responsabilidade subsidiária. É lógico que isso aqui é nulo, porque estaria já antecipando uma fraude a credores. Então, essa cláusula, obviamente, ela é nula, não tem validade alguma. Estamos bem? A cessão de cotas dos sócios também é uma coisa bem interessante a gente trabalhar. Por quê? Se eu estou falando aqui na sociedade simples de cotas, eu estou falando que cada sócio tem uma parte do capital da empresa. Geralmente, se eu tenho aqui 2 sócios, cada um tem 50% da empresa. Ou seja, a cota social de cada um é 50% de uma empresa. Aí entra aquela reclamação trabalhista. Conta empresa, beleza, foi negativo. Penhora da empresa, não tem nada. Ok, vamos para os sócios. Aí um sócio também está com patrimônio blindado, não tem nada. O outro tem carro, casa, conta bancária, tem tudo, e penhora a conta dele pela integralidade da dívida. Aí você entra com o embargo de execução. Opa, peraí, ele só tem 50% da dívida, logo ele tem que ser responsabilizado por 50% da dívida. Entende-se que, como é uma dívida de caráter alimentar, ele responde pela integralidade perante terceiros. Entretanto, ele tem uma ação de regresso para cobrar a parte do outro sócio. É meio difícil de entender isso, né? Eu tenho um contrato social com responsabilidade limitada, mas só que numa ação trabalhista não tem validade. E na ação tributária? Execução fiscal, legal, estou com uma dívida aqui de imposto de renda. Imposto de renda, pessoa jurídica, beleza. Fazenda entrou com execução, bateu negativa, penhora na conta da empresa, não tem patrimônio da empresa mais, ok? Consideração da personalidade jurídica, pum, conta do sócio. Mesma coisa, um não tem nada, o outro tem 50% da empresa, o que tem 1% da empresa tem patrimônio, penhorou pela dívida inteira da empresa. Ah, mas ele tem 1% da empresa. Não importa, você vai assumir a integralidade dessa dívida. É bem difícil a gente pensar isso, né? Então, quando você tem a responsabilidade da empresa, significa que a sua responsabilidade perante eles ali, tá? Depois ele tem um direito de ação de regresso. E quando estamos falando da cessão de cotas, que a cota é aquilo que ele tem, a cessão total ou parcial da cota, sem a correspondente modificação no contrato social com consentimento dos outros sócios, não terá eficácia quanto a esses da sociedade. Ou seja, se eu estou cedendo uma cota social para um determinado sócio, sem essa alteração, sem o consentimento nem nada, não tem eficácia nenhuma entre eles. É só entre eu que estou me obrigando a fazer. Problema meu, se vira, mané. Ninguém mandou fazer sem autorização. E o parágrafo único fala que até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, o cedente responde de forma solidária com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Ou seja, se eu ceder cota social, saio da empresa e transfiro as minhas cotas para determinado sócio, eu geralmente quando eu saio de uma sociedade, eu transfiro as minhas cotas. Durante 2 anos ainda, eu respondo em conjunto pelaquilo que eu fiz da época que eu era sócio. Olha que coisa, hein? Aqui você tem uma tese principalmente legal quando você recebe uma ação de execução, seja da seara que for, que penhorou a conta do seu cliente, que é um sócio retirante daquela empresa. O sócio retirante, ele vai ter essa responsabilidade de 2 anos da saída pelos atos que foram praticados durante a sua gestão, tá? Durante a sua gestão. Então, passou desses 2 anos, acabou, ele não tem responsabilidade mais nenhuma. E é comum você ter uma dívida grande, que aborda todo aquele tempo, e querer abarcar aquele sócio com 2 anos. Eu já vi muito disso em execuções, tá? O que acontece? É uma dívida que foi aumentando de um período muito grande até posterior à saída daquele sócio, mas ela começou a ocorrer enquanto o sócio estava lá. Beleza, a empresa não tem nada, entraram com incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, pum, penhora nos bens do sócio.
Aconteceu já, e eu já consegui essa defesa, já consegui êxito, informando que o patrimônio do sócio poderia ser responsabilizado, porém, apenas durante aquele período em que ele estava como sócio. Porque a dívida vai cair inteira em cima do sócio. Vocês estão entendendo? Uma execução fiscal, por exemplo, de vários anos. Ou então uma dívida trabalhista, mais comum de a gente ver, uma dívida trabalhista. O reclamante ele trabalhou na empresa na época que o sócio trabalhava lá. Aí depois que ele saiu, passaram mais alguns anos, ele ingressou com a reclamação trabalhista. Vai abarcar aquele sócio? Pode abarcar, porque ele trabalhava lá naquela época. Até 2 anos ele responde. Agora, aqui que entra a jogada. Ele só vai responder daquele período em que ele conviveu com o reclamante. E eu já tive êxito já nesse tipo de defesa. É lógico que eu saquei uma tese para você trabalhar, conforme embargo de execução ou uma exceção de pré-executividade, tá? Mas você limita a responsabilidade dele pelo período com que ele esteve na gestão, na administração. Isso aqui é uma tese que pode salvar muitas vidas. Vamos falar da administração da sociedade, artigo 1010. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre negócios, as deliberações são tomadas por maioria de votos, contando segundo maior cota de cada um. Ou seja, as deliberações elas são feitas não por cabeça, são por cotas, tá? São feitas por cotas. Quem tem mais cota tem mais poder de voto. E para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital social. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios. No caso de empate, se este persistir, decidirá o juiz. Ou seja, um sócio que vai ter o voto de Minerva. Corresponde por perdas e danos o sócio que, tendo alguma operação, interesse contrário da sociedade, participar da deliberação que aprove graças ao seu voto. E o administrador da sociedade deverá ter no mínimo suas funções, o cuidado e a diligência de todo homem ativo próprio costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então, quando a gente está falando desse tipo de situação, estou falando o quê? A deliberação ela não é feita por cabeça, ela é feita por capital social. Então, se eu tenho um sócio que tem 90% da empresa e o outro com 10% da empresa numa dupla sociedade, aquele que tem 90% da empresa manda mais do que o outro tem 10%. Logo, o que ele decidir está decidido por maioria absoluta. É bem assim. E quando o sócio ele é falecido, você vai verificar o contrato social para ver se tem essa previsão. Se não tiver previsão, tem a deliberação dos sócios para liquidar a sociedade e terminar. Ou o acordo com sócios e herdeiros para habilitar esses herdeiros. E aqui no artigo 1032 ele vai falar retirada, exclusão ou morte dos sócios não exime seus herdeiros de responsabilidade pelas obrigações. Por quê? Porque ele vai responder como espólio até 2 anos após a verbada de resolução da sociedade. Para evitar de que, justamente, você tenha o espólio lá para resolver as dívidas, para responder pelas dívidas, e aí eles vão gastar tudo. Já fez inventário, finalizou, gastou tudo. Logo, eles podem responder nessa situação até 2 anos por aquele patrimônio. Tá? Dissolução. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo. Se tiver um prazo de duração da sociedade, acabou esse prazo, dissolve-se a sociedade. Acabou. Vencido este, sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação. Caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. O consenso unânime dos sócios para também a dissolução, ou seja, todos os sócios se reúnem e falam, vamos acabar com esta porcaria. Acabou. A deliberação do sócio por maioria absoluta na sociedade por prazo indeterminado, porque na sociedade por prazo determinado, que aí acabou esse prazo, beleza, liquida a sociedade. Prazo indeterminado, não tem o prazo para liquidar a sociedade. Então, a gente se junta à maioria absoluta e fala, vamos acabar com isso daqui. Até meio estranho, né, a gente falar do inciso 2 e inciso 3, quase a mesma coisa, talvez nem precisasse, né, o legislador se preocupar com isso. E o 4, a falta de pluralidade dos sócios não reconstituído no prazo de 180 dias. Ou seja, se eu tenho uma sociedade que é limitada, por exemplo, ele tem que ter sócios. Eu não posso ter uma sociedade individual. Então, ele não é uma sociedade simples. Aí, se em 180 dias não se resolver isso, pum, junta comercial liquida a sociedade. E a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Ou seja, cassada a sua licença de autorização para funcionar. Beleza? Então, esta é a sociedade simples.
Essas regras da sociedade simples são bem interessantes. Eu dediquei essa aula para falar de sociedade simples porque as regras dela se aplicam de forma subsidiária às outras regras também. Então, é muito comum você ver falando assim, aplica-se as regras da sociedade simples, aplica-se as regras no que couber a sociedade simples. E nós vamos ver que, inclusive, esse mesmo parágrafo aqui que falou de 180 dias, ele é aplicado à sociedade limitada. Por isso que eu citei a sociedade limitada para a sociedade simples. Então, entender como o funcionamento da sociedade simples é importante, porque são as regras gerais de qualquer sociedade, ok? Na próxima aula vamos continuar mais sobre isso. Aguardo vocês.